Essas manifestações que estão acontecendo no Brasil, elas estão levantando algumas questões muito boas para serem debatidas e algumas maluquices também que a gente está vendo por aí que vai contra tudo o que o povo está reclamando. Parece que algumas pessoas ainda não entenderam sobre o que o povo está reclamando. Tudo bem que é algo muito confuso e algumas pessoas estão querendo impor as suas ideias ideológicas, os seus viés partidários e ideológicos no meio de toda essa discussão e distorcer tudo o que está sendo falado. O que está sendo falado é que o povo ele não aguenta mais o que está acontecendo no país. E não é uma questão de direita e esquerda, como algumas pessoas começaram a levantar, infelizmente. E toda essa reação contra os partidos políticos não é uma reação contra, às vezes até é uma reação também, é uma reação contra todo o sistema partidário, principalmente pelo que todos os partidos fizeram até agora. E aí, isso que é importante. O problema não é direita e esquerda, é o modelo partidário brasileiro, é como essa maneira de se governar no Brasil, que você tem que fazer alianças estapafúrdias, e aí não adianta querer se fazer de bonzinho, não, eu não participo disso, que participa a direita e a esquerda. O partido que está no poder, que é de esquerda, ele fez alianças com o partido da ultradireita para conseguir governar. Então não adianta ficar fazendo chargezinha, botando a culpa no PSDB, porque se aliar, o PSDB é que faz tudo de errado no país. É um absurdo você seguir o PSDB, mas se aliar o PP ao PR é aceitável para governar? É claro que não é isso, não é uma questão de direita e esquerda. Eu vi algumas pessoas falando que não, essas bandeiras que estão sendo levantadas são a bandeira da esquerda. Então vocês já estamos se manifestando pela esquerda, o movimento de esquerda. Não. Esse é um conceito falso, que uma das boas novidades que aconteceu no Brasil depois de todos esses escândalos é que caiu aquela farda falsa dos seres iluminados, que um grupo de pessoas, alguns partidos políticos, eles eram os donos da verdade, eles eram os únicos que poderiam levar a nação para uma era de glória, porque eles eram os escolhidos para trazer, porque eles eram os únicos que pensavam no povo. É claro que isso nunca foi verdade. Existem corruptos na direita, existem corruptos na esquerda, existem corruptos no centro. Não é porque uma pessoa é conservadora que ela deve ser demonizada. Não é porque uma pessoa é contra o aborto que ela é corrupta. E muito tempo, infelizmente no Brasil, muito tempo se espalhou essa ideia. Só porque a pessoa tinha algumas ideias mais conservadoras de direita, ele era corrupto, ele queria oprimir o povo. É claro que tem gente que quer oprimir o povo sim na direita, mas a gente vai esquecer do Stalin, a gente vai esquecer da Coreia do Norte, e todos esses movimentos de esquerda que acontecem, totalitários também, nacional-socialismo, todas essas coisas que aconteceram durante toda a nossa história, movimentos de esquerda tão ou mais opressores que outros movimentos de direita. Então é uma grande bobagem. A verdadeira direita, que muitas vezes foi escondida do povo, não escondida do povo, né? Porque muita gente não escondia isso, não escutava essas besteiras que eram faladas. É um movimento, são ideias suprapartidárias. São ideias, é uma visão diferente de governar. Austeridade fiscal, isso é uma ideia da direita. Se você é a favor da austeridade fiscal, você é a favor da direita. Ter um governo menor e mais eficiente. O que isso tem contra o povo, ter um governo menor e mais eficiente? São apenas maneiras diferentes de você pensar a política, de pensar o governo. Não tem nada de opressão do povo. Alguns partidos de direita querem sim apenas pensar nas grandes empresas, sim. Mas a maioria não pensa isso, eles só têm uma visão diferente de como governar esse país. Assim como existem na esquerda algumas pessoas que também só pensam nos seus interesses, só pensam em se perpetuar no poder porque na cabeça deles, alguns na cabeça deles estão fazendo o bem para a população. Eles sabem o que é o bem para a população, o que é uma ideia completamente autoritária. Eu vou impor as minhas ideias à população porque eu sei o que é bom para ela.
O que acontece muitas vezes nesses partidos de esquerda que são tão ou mais autoritários do que partidos de direita. Então toda essa discussão imbecil que está se levantando agora, que esse é o partidarismo que as pessoas não querem. Esse é o partidarismo que destrói os próprios partidos, tentar se aproveitar do movimento. No último dia, não, vamos botar nossas bandeiras na rua. Tentar impedir que partidos políticos participem da movimentação, isso não pode acontecer. Isso também é autoritarismo. Agora, chegar no último momento e tentar se aproveitar como tentaram, depois não adianta dizer que isso é um golpe de direita, que é um movimento de direita. Vocês é que tentaram se apoderar do movimento quando a população, vocês não perceberam o que a população queria. E aí aumenta a rejeição e não sabem por quê. A gente precisa de partidos políticos, só que a gente precisa de partidos políticos de verdade. A gente precisa de partidos políticos de esquerda, de centro e de direita que consigam dialogar. Que não queiram destruir quem está no governo só porque não é o seu partido, como está acontecendo. A gente não precisa dessa politização, não. Estão tentando fazer um golpe, a direita está tentando fazer um golpe, tudo isso. Como se o movimento que começou isso tudo, na verdade, é um movimento mais ligado à esquerda. Como se, nesse momento, quem está apoiando o governo é a direita. Não existe mais direita no poder junto com a Dilma do que a direita que está lá. Os banqueiros não querem derrubar o governo, eles nunca ganharam tanto dinheiro quanto nesse momento. Não é uma questão de direita e esquerda, nunca foi. Enquanto a gente ficar nessa discussão idiota, até porque esse conceito, o que você é? Você é direita, esquerda? É um conceito completamente ultrapassado, já se passou. A gente não pode se definir por uma palavra. Ninguém mais é definido por uma palavra. Você pode ser a favor de um controle maior do Estado e mesmo assim ser contra o aborto. E você? O que você é? Você é direita ou esquerda? No caso do aborto, eu sou libertário. Eu sou da liberal. Eu sou a favor do aborto em diversas circunstâncias. Mas no caso do governo, não. No caso do governo, eu acho que o governo tem que ser enxuto e tem que ser eficiente, que é um conceito da direita. A gente teve muitos personagens da direita. Para quem não sabe, o Abraham Lincoln, que foi aquele presidente americano que fez a guerra de libertação dos escravos, a guerra civil, ele era do Partido Republicano. Do Partido Republicano. O partido que criou o Plano Real foi o PSDB, um partido de direita, com alianças também de direita, que são as mesmas alianças de hoje do PT. Mas vamos fingir que isso não acontece, né? Porque as pessoas às vezes tentam esquecer isso. Não, é o PT que está no governo, as alianças a gente finge. Não, vamos fingir. Como se fossem melhores. Só porque está do nosso lado tá certo, serve, né? Há males que vêm para bem? Não. E é isso que o povo está reclamando. Então parar com essas ideias de não, a gente está aqui, a direita é ruim, o ser conservador é pensar apenas no seu bolso, é pensar apenas nas empresas. Não é isso. Enquanto a gente ficar nessa discussão imbecil, o país não vai para frente. As pessoas têm ideias e têm direito a ter ideias diferentes. A gente não pode oprimir, não pode atacar as pessoas só porque elas têm ideias diferentes. Existe autoritarismo, existe conservadorismo de direita e de esquerda. Existem corruptos na direita e na esquerda. Existem pessoas autoritárias na direita e na esquerda. Teve gente que teve a cara de pau em lamentar a morte do ditador da Coreia do Norte. E não foram partidos de direita. E aí, vai falar o quê? Ah, mas esse tipo de ditadura é boa, porque é uma ditadura de esquerda. A gente tem que se libertar dessas ideias idiotas. Você tem que votar em alguém porque você acredita nas ideias dela, que você acredita na pessoa porque a pessoa é justa, a pessoa não é corrupta. E a gente tem que colocar, esse é o grande ponto, colocar o país acima do partido político. O país, os interesses do país, o interesse da nação acima do partido político. Porque é muito engraçado também quando chega uma pessoa, quando um pastor evangélico ele é acusado de fazer algum crime e os outros pastores dizem que não, é um complô, aí vem o pessoal de esquerda ficar rindo. Tá vendo? Esses daí são os conservadores. Aí quando um deputado da esquerda é acusado também de algum ato que ruim,
Dizem que é um golpe da direita. Quando é na direita é legal, é válido. Agora, quando é com a gente, quando é da esquerda, não. Aí é um golpe da direita. Tudo é golpe da direita. Não tem nada a ver com isso. É um movimento popular contra essas mazelas, contra essa maneira de se fazer política de todos os partidos, seja de direita e seja de esquerda. Talvez esse seja o momento, em vez de ficar com essas babaquicezinhas de dizer, não, esse movimento é um movimento sempre foi de esquerda, então vocês estão defendendo as ideias da esquerda porque a direita só quer saber em dominar um país, só quer uma ditadura militar, então é um movimento, não, o que estão se fazendo é tentando derrubar a Dilma. Algumas pessoas estão querendo sim, mas não é a maioria. Em vez de ficar com essas imbecilidades, talvez seja o momento das pessoas sensatas dos dois lados, tanto da direita, quanto da esquerda, quanto do centro, as pessoas sensatas e pararem, sentarem e pensarem, peraí, por que a gente que é sensato, a gente que não é corrupto, a gente que muitas vezes trabalha pelo bem do país, está brigando e tá vendo que são esses corruptos que estão se dando bem, que estão ganhando dinheiro desses partidos que só querem realmente uma legenda para roubar, enquanto a gente está brigando entre si, enquanto os partidos mais sérios estão brigando, as pessoas desses partidos mais sérios estão brigando por besteira, estão brigando pela liderança de São Paulo, porque esse infelizmente é uma questão, o domínio, ter o controle de São Paulo, essa briga entre PT e PSDB para ver quem governa São Paulo se espalha por todo o país, e a gente vê partidos que poderiam se aliar para um bem maior tendo que fazer alianças com outros partidos porque os petistas e os PSDBistas de São Paulo não querem fazer aliança porque eles estão lutando pelo governo, pensando apenas nos seus interesses próprios. Infelizmente é isso que a gente está vendo que atrapalha todo mundo e parar com essa briguinha imbecil e tentar trazer para você, não, esse é um movimento de esquerda, uma coisa completamente idiota, e ficar pensando, não, todos os conservadores, todos os direitistas, eles sempre querem o mal da população, o que não tem nada a ver, nunca foi isso. Quando estava tendo, só para ilustrar isso bem importante para vocês, quando estava tendo essa movimentação em Brasília, a última movimentação que teve aquele ataque ao palácio e tudo mais, que deu mais de 10 mil pessoas em Brasília, o Congresso Nacional ele estava tendo sessão. A maioria dos senadores tinha saído, tinha alguns fugido, outros estavam vendo seu joguinho, foram ver o joguinho no estádio, porque na cara de pau, nas últimas semanas, do governo aprovou. Sim, o governo não foi o governo de direita, dos autoritários, do golpe militar, foi o governo de esquerda, aprovou a Bolsa Copa, em que as pessoas do Ministério poderiam, com dinheiro público, ir ver os jogos da Copa do Mundo. Sim, os partidos de esquerda aprovaram isso, eles estavam pensando no povo quando fizeram isso. Mas então, lá no Congresso Nacional, alguns senadores continuaram na sessão. 11 horas da noite, eles estavam em sessão discutindo sobre assuntos do Congresso e assuntos sobre a manifestação. Eles estavam ali fazendo discursos, conversando sobre a manifestação. E quem que estava lá? Quem eram esses 3 senadores às 11 horas da noite, o pau comendo lá fora, eles dentro do Congresso discutindo? 2 deles eram senadores da direita e um deles era da esquerda. Porque não tem essa de que um lado pensa no povo e o outro pensa apenas nas empresas. E esses senadores estavam lá conversando, discutindo de uma maneira civilizada, e é assim que tem que se fazer política, acabar com esse leve trás, o que é melhor para o partido. Se o partido vai ficar no poder durante 20 anos, a gente faz aliança com quem for. Isso que o povo não aguenta mais, e chega de aproveitador querendo subir com o momento, querendo mostrar, impor as suas ideias no momento. Não, esse é um movimento da esquerda, porque é um movimento historicamente da esquerda contra esses conservadores, é um golpe contra o presidente do Brasil. Vamos acabar com isso, o que não tem nada a ver, porque o que a gente mais está vendo na TV, na verdade, é um outro tipo de ação, tentando diminuir os movimentos, tentando acalmar as coisas. Porque se a gente aprende alguma coisa com o tempo, é que as televisões, a gente escuta há muito tempo, nossa, a televisão é conservadora. A televisão não é conservadora, nem é esquerdista. A televisão são comerciais, elas estão pensando, elas vão apoiar qualquer um que esteja no poder
pelos seus interesses comerciais. Não tem essa imbecilidade de tentar pensar, porque se a TV está escondendo os ataques da polícia que aconteceram aqui no Rio de Janeiro, é bom a gente lembrar que o partido do governador do Rio de Janeiro é do vice-presidente da República. Então não vem com essa que é golpe de direita, essa coisa idiota. E vamos pensar, vamos tentar se libertar desses partidos, não é acabar com os partidos, mas colocar o partido sempre acima da nação. O país, o povo. Se você pensa realmente do povo, você não pode defender o seu partido, você tem que defender o povo brasileiro. E quando o seu partido errar, você que é defensor do partido tem que ser o primeiro a pedir explicações, porque é um absurdo até hoje um presidente da República ter acontecido o maior escândalo de corrupção da história desse país e até hoje, 8 anos depois, esse presidente da República não veio a público ainda esclarecer o que aconteceu. Se isso é um país sério, nesse momento as pessoas deveriam se revoltado, não porque era de direita nem da esquerda, mas pela falta de explicação. O governante deve explicações à população, seja ele presidente, seja ele prefeito, seja ele governador. Ele deve respostas, ele tem que explicar o que aconteceu. E, infelizmente já se começa essa briguinha imbecil. Se você é da esquerda, do partido do presidente, não, estão tentando fazer um golpe, vamos na rua para defender nosso presidente. Porque se você fosse realmente um defensor, se estivesse pensando no seu partido, na história, você teria ido às ruas, na verdade, pedir uma explicação. Porque ele deve explicação a todo o povo e a você também. E não ficar defendendo o partido como se fosse uma guerrinha entre a rixa de um e a rixa de outro. Já falei demais, é isso aí.